Capítulo 2. Ao anjo da congregação em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que segura na sua direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas ações, e o teu labor, e a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e que os achaste mentirosos. Também estás mostrando perseverança, e suportaste por causa do meu nome, e não esmoreceste. Não obstante, tenho contra ti que tens abandonado o amor que tinhas no princípio. Portanto, lembra-te do que tens decaído, e arrepende-te, e pratica as ações anteriores. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, a menos que te arrependas. Todavia, tens o seguinte, que odeias as ações da seita de Nicolau, que eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Àquele que vencer, concederei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E ao anjo da congregação em Esmirna escreve: Estas coisas diz aquele, o primeiro e o último, que ficou morto e passou a viver novamente. Conheço a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e que não são, mas que são sinagoga de Satanás. Não tenhas medo das coisas que estás para sofrer. Eis que o diabo estará lançando alguns de vós na prisão, para que sejais plenamente provados, e para que tenhais tribulação por 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Aquele que vencer, a segunda morte de modo algum fará dano. E ao anjo da congregação em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a longa espada afiada de 2 gumes. Sei onde estás morando, isto é, onde está o trono de Satanás. Contudo, persistes em apegar-te ao meu nome, e não negaste a tua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, o fiel, que foi morto ao vosso lado, onde Satanás está morando. Não obstante, tenho algumas coisas contra ti. Que tens aí os que se apegam ao ensino de Balaão, o qual foi ensinar a Balaque a pôr uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem de coisas sacrificadas a ídolos e cometessem fornicação. Assim, tu tens também os que se apegam igualmente ao ensino da seita de Nicolau. Arrepende-te, portanto, senão virei a ti depressa e guerrearei com eles com a longa espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Aquele que vencer, darei do maná escondido, e eu lhe darei um seixo branco. E no seixo escrito um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E ao anjo da congregação em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, aquele cujos olhos são como chama ardente, e cujos pés são como cobre excelente. Conheço as tuas ações, e teu amor, e fé, e ministério, e perseverança, e que as tuas ações mais recentes são mais do que as anteriores. Não obstante, tenho contra ti que toleras aquela mulher Jezabel, que se chama profetisa, e ela ensina e desencaminha os meus escravos para cometerem fornicação e para comerem coisas sacrificadas a ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender, mas ela não está disposta a arrepender-se da sua fornicação. Eis que estou para lançá-la num leito de doença, e os que cometem adultério com ela em grande tribulação, a menos que se arrependam das ações dela. E matarei os filhos dela com praga mortífera, de modo que todas as congregações saberão que sou eu quem pesquisa os rins e os corações. E eu vos darei individualmente, segundo as vossas ações. No entanto, digo aos demais de vós, os que estáis em Tiatira, a todos os que não têm este ensino, aos mesmos que não chegaram a conhecer as coisas profundas de Satanás,
conforme eles dizem: não ponho sobre vós nenhum outro fardo. Assim mesmo, apegai-vos ao que tendes até que eu venha. E àquele que vencer e observar as minhas ações até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. E ele apacentará as pessoas com vara de ferro, de modo que serão despedaçadas como vasos de barro, assim como recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações.